Olá, boa noite. Nossa live de hoje, superando desafios. Hashtag bate-papo de cara limpa em todos os aspectos. A gente vai conversar com a Nide Lins, jornalista. Ela hoje tem um blog com mais de 18 mil seguidores sobre gastronomia. Muito interessante. Ela teve Covid durante essa pandemia, ficou trabalhando em casa, ela tinha muito acervo e ficou trabalhando em casa, mas graças aos médicos ela foi diagnosticada rapidamente e também foi dado a ela medicação, etc. E ela superou essa fase que a gente vai conhecer. Olá, Alice, boa noite. Eu tô só esperando a Nide entrar. Não, Nide Lins. Hashtag bate-papo de cara limpa, cadê ela? Ó, já estamos aqui, ela já assinou. Vamos lá. Olá, Conectando, olá! Como vai? Tudo jóia? Obrigada por participar, boa noite. boa noite. Vamos falar um Tá me pouquinho. ouvindo bem, Mônica? Tô. Você também? Tá ouvindo? Eu não tenho fone de ouvido. O pessoal já disse, precisa ter fone de ouvido. Eu não sei onde tá meu fone de ouvido, então vamos Mas sem fica ele. bem, eu boto porque eu às vezes acho que dá interferência, algumas coisas assim, eu prefiro, entendeu? Mas sem Entendi. fone de ouvido dá pra gente falar. Nite, gente, olha, clica aí nesse coraçãozinho maravilhoso que vai dando amplitude na live cada vez mais. E para quem chegou agora, a gente está conversando com a jornalista, vai começar Nide Lins, que ela tem uma história incrível para contar para a gente. Nide, como foi você nessa pandemia? Vamos começar pela pandemia, porque você teve Covid, você ficou em casa, estava em casa, como é que foi Então, isso? eu estava em casa. A única saída que eu fiz na minha vida foi tomar vacina e levar meus gatos para o veterinário, né? Todo mundo sabe que eu sou inteira, eu tenho 8 gatos. E 2 precisaram de assistência, mas assim, na minha veterinária ninguém teve, nenhum funcionário dela teve, então não foi na veterinária. Não fui na veterinária, não fui. E a única, assim, recebi muito delivery, como todo mundo, eu posso ter me descuidado na hora da embalagem, mas eu acho que foi com a minha sobrinha, porque eu e ela, a gente estamos juntas ao mesmo tempo. E a minha sobrinha que ia para supermercado e farmácia. Então, ela pegava o Ah, meu tá. cartão para fazer pagamento, entendeu? Então, tinha troca de cartão, ela entrava sem máscara, eu recebia ela sem máscara, então, acho que aí houve uma contaminação. Tanto é que ela teve sintomas mais fortes que eu, né? Os meus sintomas foram leves, mas é bom a gente sempre lembrar, gente, Covid, todo mundo começa leve. Ele pode evoluir ou não. Depende muito da pessoa. Às vezes a pessoa é saudável e a doença evolui e a pessoa não tem um resultado bom, né? E às vezes a pessoa tem muita. Eu sou hipertensa, sou obesa, pré-diabética, então eu tinha tudo que o Covid não gosta. Só que os meus sintomas foram leves e eu fui tratada a tempo. No quinto dia eu já estava tomando a medicação. E Ainda realmente bem. eu senti, tem uma coisa que muita gente talvez não leve em conta. Começa leve, aí você acha que pode fazer tudo, e não é. Você tem que respeitar a questão de ficar de repouso. A médica não queria nem que eu passasse pano em casa. A única coisa que eu fazia na minha casa era limpar a areia das gatas. Pronto, mais nada. Eu não passava um pano, uma vassoura, nada. Ela pedia repouso. E eu cumpri. Porque essa ilusão, né, de que eu ainda estou bem, dá para fazer, justamente. É isso. Elas têm que ter realmente cuidado, porque é uma doença nova, né? A ciência ainda está estudando. Aqui no Brasil foi assim, ainda está sendo um grande desafio, né? Os profissionais de saúde. Então a gente tem que respeitar. Eu acho que tem que evitar
grandes eventos, grandes encontros. Se for sair para um bar, se for sair para um restaurante, vá protegido, vá de álcool gel, respeite a distância. O mínimo que pode ter por mesa são 10 pessoas da mesma família, então é bom a gente respeitar, porque a gente tá lidando com um inimigo desconhecido, né? Eu tive A sua sobrinha, ela tem quantos anos? E ela foi mais grave os sintomas do que os seus? Quais foram os dela? Eu sou péssima em idade de sobrinha, mas acho que ela tem uns 23 anos. Ela é estudante de medicina. Nova. Ela, por exemplo, o meu sintoma foi o quê? Foi um dia de diarreia, garganta inflamada todos os dias, nariz entupido e cansaço. Ela teve tudo isso, mais diarreia. Ela teve dor de cabeça e mais cansaço. Ela teve muita dor de cabeça. Eu não tive dor de cabeça. Você teve comprometimento no pulmão? Não, tive 20%, menos de 20%. E ela teve menos de 20% nos dois. Então, é aquele negócio, gente, é ficar de olho, não esperar febre, porque muitas vezes é preciso ter febre, sentir falta de ar, não. Então, os sintomas gripais. Sintomas gripais, tá persistente, no terceiro dia, no quarto dia, já procurar ajuda médica. Não esperar, porque aí é que tá o problema, entendeu? Mas você teve alguma sequela ou você, depois que você... Não, assim, não, como todo mundo, a gente passa quase um mês debilitado, cansaço, a garganta ainda persistiu por um bom tempo, mas eu não tive sequelas, assim, como muita gente teve, não, né? Como eu tive, os sintomas foram leves e permaneceram leves. Tem gente que o sintoma começa leve e evolui, então esse que é o problema. Se achar que tá leve, que é só uma gripinha, que vai passar, não é gripinha. E você trabalhou, que a médica não deixou nem você fazer nada, mas você Sim, não fazer nada do trabalho pesado. No primeiro dia, que eu achei que já estava com Covid, que foi um sábado, eu tive dificuldade, porque eu tinha recebido muito delivery, era época junina, então tinha que dar, senão passava o tempo, né? Aí nesse dia, eu me senti... Foi muito exausto fazer o texto, foi muito exausto ver as fotos. Tanto é que eu comecei no sábado e terminei no domingo. Geralmente eu levo 30 minutos para fazer. Então foi uma novena, entendeu? Mas aí, como eu tinha um arquivo grande de matérias e muitas coisas que eu recebi ainda não tinha publicado, então foram matérias curtinhas, foram tranquilos. Eu fiz, todo dia teve postagem. Entendi. Me conta... A Nide, jornalista, que começou lá no impresso, e como foi essa evolução, né, e modificação, né, não seria uma evolução, mas como foi que você chegou a criar o seu blog. Primeiro, vindo de lá, se o jornalismo impresso lhe deu uma base muito boa, inclusive, para fazer um blog com conteúdo, né, e não só ser um criador de conteúdo, por ser como modelo. Eu acho que hoje em dia, a gente fala em blogueira, acho que a gente tem que distinguir blogueira e jornalista. Eu sempre digo, eu sou jornalista. No momento, eu tenho um blog, porque é o canal, é o espaço que a gente tem. Eu não sei se daqui a 10 anos vai ser um blog, vai ser outro canal, como é que vai ser, porque isso é muito dinâmico. A gente, quando entrou no jornalismo, a gente achou que era para sempre. Aquele jornal impresso, que a gente amava. Eu amava ficar horas na redação, tomar café. Não tem hora para chegar. A gente tem hora para chegar, né, Mônica? Não tem muita hora para sair, você sabe disso. E quem ama muito essa profissão se empolga na reportagem, na investigação. Então, tudo era maravilha. Então, o jornalismo impresso, eu acho que ele ainda deve existir. Só que hoje ele tem que existir junto com o online. Ele não pode mais estar desassociado, porque a notícia é muito pontual, é muito dinâmica, é muito rápida. E hoje a gente tem uma gama de pessoas que trabalham nesse mercado, mesmo sem ser jornalista. Só que tem uma diferença, o jornalista trabalha em cima de um conteúdo, de uma análise, é isso que a gente tem que pegar. Não é aquela notícia corriqueira, só filmou um atropelamento, ou filmou que aquele restaurante tem uma comida. Mas você entrar ali na história, você saber quais são os ingredientes que eles usam, é a mesma coisa. Eu nunca fui da área de cidade, eu sempre odiei escrever cidade, nunca foi minha praia. Eu
não sabia. Eu ia fazer título, eu fazia títulos poéticos, levava cada esporro. Isso não é título, você tem que abalar, tem que jogar pesado. E eu não sabia, né? Era sempre uns títulos muito poéticos, muito românticos, né? E sempre gostava de dar opinião e não podia dar opinião. Então, era aquele problema. Tinha um problema sério com a parte de cidade, né? Então, eu quando comecei no jornalismo, eu era só diagramação quando eu entrei, né? Inclusive, eu entrei já no jornalismo, porque muita gente, na época do... A gente tinha o chamado diagramação, né? Que a gente traçava, calculava, tinha régua, caneta, e tinha que ter uma calculadora para desenhar as páginas. E quando eu entrei no jornalismo na Gazeta, exatamente porque começou o sistema da diagramação eletrônica, né, através do computador. E os profissionais de lá não sabiam, e na época eu sabia, na época era um programa chamado PGMEI, que acho que hoje nem existe mais. Então eu entrei exatamente porque eu estava um pouco à frente do meu tempo. Então eu entrei já como diagramadora, e eu fugia de texto, fugia até que houve uma mudança também, né? Os jornalistas que eram formados pela UFAL tinham um salário maior, menos horas, né? A carga horária era menor, e os gráficos ganhavam menos e tinham uma carga horária maior. Então, para a empresa, era melhor ter gráfico do que ter jornalista, diagramadora. Então, eu me lembro que a gente foi demitida, eu e a Simoneide, na época, que eram as únicas jornalistas diagramadoras. E aí eu comecei a escrever e... Por acaso, eu comecei a escrever viajando. Então, minhas primeiras viagens, eu começava a dizer o que é que a cidade tinha de bonito e o que é que a cidade tinha de legal para comer. Mas dentro sempre dessa ótica, o que era típico da região, entendeu? Então, se eu fui para... Mas você tinha um caderno de turismo, alguma coisa assim? Ou sempre... Sim, aí eu comecei como repórter de turismo. Depois eu virei editora. Mas eu me lembro que na época era muito cruel, porque na época era assim, era para pegar os textos que já existiam prontos e jogar, aquela coisa, Ctrl+C, Ctrl+V. No máximo editar, né? E eu gostava de coisa viva, de fazer, de ter a reportagem. Então eu comecei a viajar, e eu me lembro na época eu não tinha direito a carro, não tinha direito a fotógrafo, então eu comecei a fotografar. Carro, até hoje eu não dirijo nem bicicleta, nem tenho equilíbrio para bicicleta. Então, meu único problema era esse, é que eu precisava de carona para viajar, porque não era assim, era uma área que não tinha muito valor, nunca teve, né? Gastronomia e turismo não tinha, assim. Esporte você tinha todo dia. Aquela história, quase que não tinha anúncio de esporte. Morte você tinha todo dia. Também quase que não tinha. Entendeu? Mas era o que movia naquela época a imprensa. Então, era uma área que não era muito valorizada. Hoje em dia, gastronomia e turismo tem todas as pontas, né? E aí, foi assim que eu entrei a escrever gastronomia, né? Eu me lembro que eu fui a primeira vez que eu fui em Penedo. Eu tenho histórias muito engraçadas, dava até para fazer nos bastidores. Conta. Quando eu fui a Penedo, foi muito engraçado, que me botaram numa posada que era horrível, a posada. Chachelenta, aquela bem chachelenta. Era muito engraçada a posada. Eu disse, gente, essa posada não dá nem para indicar. Eu já era chata naquela época. O pessoal acha que eu sou boazinha. Mas o que é ruim eu não divulgo, só divulgo o que é bom. Aí eu disse, gente, essa posada não dá para ficar. Não dá. Aí já que foi aquela confusão, não, porque aqui tá tudo cheio, e não tava tudo cheio. Aí, resultado, conseguiram uma posada decente, aí deu. Aí o cara me levou, a primeira coisa que me levou para comer pizza. Eu já fiquei, eu digo, olha, pizza eu como em Maceió. Eu sabia que Penedo tinha jacaré, eu digo, eu quero comer jacaré. Eu quero comer o camarão d'água doce. Então, eu fui em busca dessas coisas. E muitas vezes nem o turismo estava preparado a receber os jornalistas, a entender o que era o turismo na sua cidade. O que é o turismo na sua cidade? É que o povo vive. Tudo bem que tem a sua pizza, que tem seu sanduíche, tem tudo, mas não é a pizza. Porque eu, quando viajava para São Paulo ou para Penedo, eu queria provar o jacaré de lá. Tão famoso. Eu queria tomar o camarão. Tem aquele restaurante, aquele Rocheiro, sei lá. Tem, Rocheiro. Tem mais restaurantes, entendeu? Alguém está dizendo aqui Nide sendo Nide. Realmente. Então,
eu sempre busquei esse caminho do que é nosso e a gente valorizar o que é nosso. Porque o alagoano tinha uma autoestima muito baixa, eu acho que hoje melhorou, mas antigamente assim, só presta se sair de Alagoas, porque... Não, eu acho que não, Alagoas não. É Alagoas sim, e presta e tem muita coisa boa. Então, por isso que sempre o foco do meu blog é Alagoas. Hoje Sim, você mas vê, peraí, eu estava você vendo... estava lá, você estava ainda no Expresso para chegar no Sim. blog. Aí você estava Tá bom. as suas Pronto, primeiras então, eu viagens. sempre fiquei nessa área de gastronomia e turismo. Quase toda a minha carreira, né? Fui me especializando. Aí teve o primeiro convite do Sebrae para fazer um guia de gastronomia, eu fiz. Aí participei do segundo guia. Aí quando começou a história de ter blog, eu comecei com blog no jornal. Só que no jornal era aquela coisa, era o que eu publicava no impresso, ia para online. Quando foi a Milena Andrade, me convidou para ter um blog no TNH1, isso em 2012. 2012 para cá, são quantos anos, Mônica? 28, né? 8 anos. Então, são 8 anos que eu estou no TNH1 e com o meu blog lá. Então, eu Mas comecei esse no blog blog. você vai a restaurantes, engloba também Sim, pousadas. vou. No começo eu batalhava, no começo ninguém me conhecia, então eu ligava, principalmente, então, eu quando comecei com o blog, eu peguei um viés diferente, que era do boteco. Enquanto todos os jornalistas na área de gastronomia falavam muito de chefes, eu fui para comida de rua, eu fui para o boteco, eu fui para lugar que muitas vezes as pessoas não davam valor. E é onde está uma comida boa, autêntica, cheia de tradições, onde você vai comer uma comida com cominho, com coentro, onde você vai comer uma rabada, onde você vai comer uma peixada, sem muita, mais autêntica, sem muita modificação, certo? Acho que tem dois viés da cozinha. Tem aquela cozinha autêntica, tradicional, e tem aquela cozinha que já é modificada, que tem a criatividade do chefe. Eu acho muito legal quando o chefe cria em cima com os ingredientes alagoanos. Então, quando eu comecei, ninguém sabia que eu era. Então, foi muito engraçado. Em alguns lugares, as pessoas achavam que era vigilância sanitária, porque eu fazia tanta pergunta. Como é que você faz? Deixa eu entrar, eu quero ver sua cozinha. Então, vê uma cozinha... Essa menina, era morte, né? Eu me lembro que no cuscuz do Jaraguá, que é o cuscuz do Bill, foi muito engraçado, porque eu queria fazer a matéria e não foi ele que me atendeu, foi a esposa. E a esposa era brava, a esposa. Cadê seu crachá? Eu digo, eu deixei meu crachá na redação. Sem crachá de jornalista, como é que você vai? Diz que é jornalista e não tem crachá. Eu disse, eu esqueci, mas eu tô aqui com o carro na época era do jornal. Eu tô aqui com o carro do jornal. Mas não sei, porque a vigilância sanitária teve aqui. A senhora pode também ser. Eu digo, eu não sou vigilância sanitária, eu sou jornalista. Foi assim, acho que uns 30 minutos convencendo a esposa dele que eu queria conhecer o tal do cuscuz. Aí ela deixou aí quando ele veio, aí ele entendeu, aí ele deixou entrar. E a gente virou grandes amigos, ele está no meu livro, cuscuz dele até hoje, então é uma tradição ali de Jaraguá. Ele tem um moinho que moe o arroz, que moe o milho. Então, e depois disso, vários. Então, foi muito engraçado, porque as pessoas achavam que eu era vigilância sanitária. Então, mas aí hoje, já que no começo e aí, isso não vai sair. E como é? Isso é aonde? E tinha alguns que perguntavam, eu tenho que pagar? Eu disse, não, se pagar até é uma ofensa, você não tem que pagar nada, é uma matéria, uma reportagem que eu estou fazendo. E aí as coisas foram andando. E teve lugares que eu levei fora. O pessoal acha que só o povo vem atrás de ninguém, eu levei fora. Eu não vou dizer o nome, mas levei fora, entendeu? Mas diga a história. Teve uma vez, Sim, então eu comecei um blog em 2012 no TNH1, e logo depois, nesse mesmo ano, o jornal veio à falência, né? Todo mundo foi demitido. E eu fiquei só com o blog. E nesse período, quando eu comecei com o blog, eu fiquei doente, passei um mês doente, trabalhando doente, sem saber o que era. E eu tive um tumor no intestino, foi benigno, e assim, eu passei um mês sem poder provar nada, mais de um mês, 1 ou 2 meses, porque eu tinha um arquivo muito grande, eu fui usando o meu arquivo, né? Então, eu tinha foto, tinha texto, então foi tudo tranquilo. E foi muito engraçado, porque a primeira matéria que eu fiz foi no Boteco do Tonho. Eu fui no Tonho, já estava doente. E não conseguia comer muito.
só provava, eu digo, a comida tá boa, então dá para fazer uma matéria. Foi muito engraçado, porque eu estava, realmente não estava bem, tinha dores, tinha muitas dores na barriga e não sabia o que era. Eu ficava enjoada, também não sabia o que era. E era tudo isso. Passou um mês para descobrir o que era, quando passou já foi. Quando eu só me descobri, teve que fazer a cirurgia de emergência. Sim. Quando a matéria do Tom saiu, foi uma coisa muito engraçada. Porque eu errei o endereço, eu errei o telefone. E aí, todo mundo ligava. Ah, tem costelinha? Aí a mulher já atendia. Que costela? Aqui não tem costela nenhuma. Aqui não é do bar do Tom, não. E metia bronca, né? Aí um amigo meu, Nide, você botou o telefone do Tom errado, a mulher não aguenta mais receber ligação. Aí eu vi que a matéria do Tom fez sucesso, porque todo mundo ligando para essa mulher, perguntando pelas costelas. E a mulher não tinha nada a ver com as costelas, o endereço era outro. Resultado, aí eu corrigi, coloquei o endereço, o telefone certo, e o Tonho foi meu primeiro caso de sucesso. Por quê? E muitas vezes a pessoa perguntou, você maquiou aquela costelinha? Eu disse, não maquiei. Qual é o segredo da fotografia? É o ângulo que você vai fotografar. Uhum. Eu não arrumo prato de boteco. A comida vem do jeito que tá, eu fotografo do jeito que tá. Só que aí o quê? Botei a costela em primeiro plano e o resto atrás desfoquei. Eu peguei o melhor ângulo da costela, o ângulo da gordura, o ângulo da carne e um pedacinho do osso, como ela é. Aí muita se maquiou, eu disse, não tem maquiagem nenhuma, a comida é como ela é realmente. E aí o Tonho, ele quando começou, era ele, a filha e umas 3 mesas. E uns 4 clientes cativos, que até hoje devem ter raiva de mim, porque eles perderam a exclusividade. E vendia 10 costelas, e ainda sobrava. E aí quando, na primeira semana, o que o Tonho tinha, ele vendeu. Costela. Nossa, que bom, né? O que mais que ele tinha? Não sei, tem outros produtos lá dele. E aí ele vendeu tudo. Então o Tonho, ele saiu de uma casa e comprou umas 2 casas ao lado. Ele, na época, ele era muito empreendedor, então ele percebeu que as pessoas iam para lá e queria sinal de internet. E ele foi um dos primeiros a colocar sinal de internet. As pessoas iam para lá, trabalhavam. E aí ele percebeu esse viés e investiu. Então ele saiu de 10 para 50 costelas e às vezes falta. E o Tonho tem uma coisa, ele é muito criativo. E às vezes ele quando ele cria, ele liga para mim, Nide, tem prato novo, você vem provar? Porque ele sabe que se eu gostar, vai entrar matéria, né? Aí eu então, quero saber como é isso, é o se gostar. As pessoas lhe chamam hoje, porque antes você corria atrás. Pronto, eu As pessoas continuando. lhe chamam ou Isso. mandam para você. Me chama, por exemplo, o Tonho. O Tonho, Nide, eu tenho uma tilápia recheada. Você vem provar? Eu disse, se fosse. Tu já sabe, né, Tonho? Se eu gostar, ela entra. Então, todo mundo vem do filé de tilápia. E era tilápia no molho tem um molho que eu não suporto. Ai, meu Deus, de maracujá, de pitanga, de não sei o quê. Botava uma tilápia com tudo que é fruta. Aí o Tonho pegou a tilápia inteira, que ninguém usava, e recheou ela com a farofa de ovo e camarão. Ai, deve ficar uma delícia. E é o modo que ele tira. Aí vem a questão de cozinha. Não é para todo mundo, cozinha para profissional. Ele tira a espinha sem desmanchar o peixe. Ele me mostrou como faz. Até hoje eu não sei fazer. Realmente é uma arte. Então, ele tira a espinha, recheia e fica como se fosse um rocambole quando você vai partir, sabe? Aquela maciez. Então, essa é a história. Aí eu gostei, ele deu matéria, ele também, a tilápia passou a ser um dos itens bem vendidos no boteco. Você já fez pessoas... você precisa gostar, mas hoje as pessoas lhe chamam para o local ou mandam os pratos para sua casa, não sei. Bom, agora, na pandemia, eu não estou indo ainda muito local, não. Eu peço para as pessoas trazerem. Quem tiver delivery, raras exceções. Um domingo eu tive que ir numa cafeteria, porque café, delivery, o café vai chegar aqui frio, não rola, né? Nenhum café. Então, cafeteria realmente acho que as pessoas têm. Então, eu recebo muito delivery. Quem manda para mim, quem pede, eu já deixo sempre claro, gente, olha, eu recebo. Agora, eu sou muito sincera. Se eu gostar, você vai ganhar uma matéria. Se eu não gostar, você vai saber os motivos e não vai ganhar matéria. Eu sempre fui do jornalismo muito positivo.
Conta para nós alguma dessas histórias assim, de você não gostar, ou por que você não gostou, porque passa pelo seu gostar mesmo, né? Pelo seu o sabor pessoal seu. Mas se você já pediu a pessoas para reformular um prato que talvez aí ficasse melhor, e eles concederam isso, fizeram isso? Olha, já teve lugar que eu fui e não gostei. Por exemplo, não vou citar, acho que Não sei. o lugar já gostou, né? Mas era um bolinho de bacalhau que você não sentia o bacalhau. Sentia a batata, sentia o sal. E eu tive que ser sincera. Eu disse, olha... E tem horas que eu preciso até medir melhor minhas palavras. Na época eu era muito sincerona. Aí eu dizia, olha, o bacalhau passou longe. Isso que ainda tá em era batata ou sei lá o que, né? E realmente tudo que veio não batia. E eu tive que ser sincera. Eu disse, olha, infelizmente... Não dá. Mas o restaurante é amado, é querido e realmente, inclusive, eu acho que não existe mais. Certo? Sim, mas aí, por exemplo, já teve outras pessoas que fizeram ou mandaram para você, não sei. E aí, depois eles reformularam o prato e você provou novamente, você deu mais uma chance. Como é que foi isso? Sim. Teve. Tem algumas pessoas que pedem realmente a sugestão. Porque a gente, quando diz sugestão, a gente está dizendo que está morrendo de saudade de mim. Piranha tem até uma história engraçada, depois eu vou contar. Então, agora sim, Mônica, sou péssima para lembrar, mas quando a gente fala em comida, o que é? É o tempero. Então, se você tempera bem uma comida, não é só o sal que tem que estar em evidência, tem que estar tudo em equilíbrio. Né? Você tem que ter, por exemplo, a nossa comida tem muito cominho, então é preciso ter o equilíbrio do cominho. Você não pode eu não gosto de cominho. Não gosto. Muita gente não gosta, mas o cominho faz parte da nossa cultura. Tem gente que usa cominho que você não percebe. Sim. E tem gente que usa cominho que você percebe na primeira garfada. Nem gosto de cominho, nem gosto de colorau. Por exemplo, o peixe, você vai mandar um peixe frito ou um peixe ao forno, ele tem que ter uma suculência. Não pode ser um peixe seco. Entendeu? A carne do sol não pode estar muito salgada. Tem que ter o equilíbrio. A mesma coisa o bacalhau. Então, o camarão. Eu não gosto de camarão pequeno. Não me manda camarão pequeno, porque o camarão pequeno não tem gosto nenhum. Então, você tem que usar um camarão ou Barba Roxa ou Vila Franca. Que são os dois camarões que mais se usam aqui. E saber temperar. O camarão não pode vir mais borrachudo, mas também não pode vir cru. Entendeu? O leite de coco tem que estar em harmonia. Muitas vezes eu pego comida que o leite de coco é muito lá em cima, então ele esconde os outros sabores. Eu vi muita comida, principalmente a nova geração gostava muito de usar curry. O curry é a mesma coisa que cominho. Se botou demais, estragou a comida. Então, são essas características que levam, né, a você dizer se a comida tá boa ou não. Só que aí eu tô mais de 20 anos, você vai aperfeiçoando o paladar, não é verdade? Você vai aperfeiçoando. Uma vez eu fui comer um caruru, eu disse, esse caruru tem alguma coisa aqui que não bateu. Aí eu disse, o que você usa? Aí o cara falou, eu uso, quando disse cominho, eu disse, eu sou da época da minha mãe. Minha mãe não usava cominho em frutos do mar. A minha mãe usava cominho nas carnes, somente nas carnes guisadas. Mas fruto do mar não combina com cominho. É coentro, é o nosso coentro. Pode botar uma salsinha, a salsinha é muito sem graça, mas é o coentro. Entendeu? É verdade. Um bom azeite. Então, isso é que você faz uma boa gastronomia. Os ingredientes podem ser do mercado, pode ser simples. Mas se você partir para temperar alguma coisa com azeite, tem que ser um azeite extra virgem. Tem que ser um azeite bom. O leite de coco também, entendeu? Nos botecos, de uma maneira geral, se usa realmente produtos bons ou usa aquele óleo composto? Usa sim, usa os produtos bons dentro do conceito do que é uma comida de boteco, que é o feijão caseiro. Tem que ter o charque, tem que ter a abóbora, tem que ter a cenoura. Isso são ingredientes acessíveis. Não vai botar azeite, certo? Agora, se você vai comer no boteco bacalhau, você vai comer um bacalhau de boteco, que quase que o azeite não passa. Então, você tem que pedir o azeite
para colocar. Geralmente não tem azeitona. É bom? É, porque é o modo de fazer, como se fizesse realmente um peixe, sem o leite de coco. Entendi. Aqui o Sérgio Guzmão está dizendo assim, é a folha de louro no feijão, é outra febre. Ele é muito forte. É. Aí tem que saber botar, realmente. Se você botar muito, a folha de louro é uma só. Não Eu precisa mais aprendi com a Ri que justamente a folha de louro, né? A gente fez para colocar no arroz, uma só, né? Você não precisa. Realmente, não, se você botar muito, para não elas azedar. vão. Ele disse... Gente, eu tô vendo muita mensagem aqui, mas aí eu não consigo me concentrar em responder e ver as mensagens. Quem tá mandando mensagem pra gente, um beijo e abraço para todos. Que tá Paulo Coleta, Alice. Quando é pergunta, eu fico atenta aqui e te mando dizer. Então alguns estão dizendo, Nide, maravilhosa, são elogios. Mas você já conseguiu fazer, por exemplo, com que um desses, sem citar nome, porque a gente não está fazendo aqui publicidade, mas, enfim, que um que era informal se transformasse em formal, que crescesse tanto, que vários... Boteco do Sonho foi um, depois o Oruga. O Oruga foi outro também. Sem fazer publicidade dos lugares. Oruga, você me perguntou, tem que dizer o nome. Você pode dizer, vá lá. Tá, então, vamos lá. O Uruga, que o nome dele é conhecido assim, ele quando era informal. Inclusive, o Uruga foi um dos sucessos também no meu blog. Que quando eu fui visitar ele, era num lugar super apertado, era só ele e a esposa. E era muito, muito engraçado, porque eu também fiz várias perguntas sem me dizer quem eu era, né? Porque primeiro eu fui ver se a comida dele realmente era boa, era as coxinhas e os churrasquinhos de gato. E ele já todo desconfiado pro meu lado, né? Muita pergunta, porque como é que você faz, o que é que você usa, como é isso, como é isso. Você não chega lá dizendo que é jornalista quando você vai. Não. Você chega como cliente. A não ser que às vezes eu chego num lugar e as pessoas já sabem. Mas geralmente, agora acho que sabem mais, né? Mas é porque uns 3 anos atrás ninguém sabia, né? Então, eu só digo depois. A Eliane tá dizendo... Se eu mostrar, eu saio do caminho. Então, ele também era informal e ele viu a necessidade, ele cresceu, ele teve que mudar de lugar, ele agora está no Jaraguá, aí tem funcionário e realmente ele virou formal, vários. Sim, e outros que, por exemplo, não gostaram, está dizendo aqui que você é uma fada madrinha, o pessoal 1000 elogios. Você já teve outros que assim não gostaram, eles queriam viver naquele anonimato mesmo, esquecidos, e ficaram até com raiva de tanta gente chegar? Já teve sim, já teve um que inclusive era em Riacho Doce, era um botecozinho muito pequeno. Quando eu fui lá, eu gostei do peixe frito, achei tudo muito caseiro, tudo bem feitinho, entendeu? Um camarão, um caldinho, tudo bom. Aí eu falei, era um casal, aí eu disse, olha, eu quero dar matéria no meu blog, você deixa eu colocar? Você me pergunta, quando eu gosto, eu pergunto, posso deixar? E alguns que resistiam, depois eu conseguia convencer. Foi assim com o bar do Carlos, que tem o melhor camarão para mim, o melhor camarão... Ai, meu Deus, como é que a gente chama? Namorando. Camarão que vem com a casquinha. Me faltou o nome. Gente, deu um branco. Também. Mas enfim. Pronto, a gente chega lá. E aí, Aí ela disse, tudo bem, que eu podia dar. Eu disse, olha, agora assim, geralmente, quando eu dou boteco, o povo vem atrás, ver realmente se é bom. Vocês estão preparados? Vem gente. Estamos, pode colocar. E foi gente demais, eu acho. E aí eu passei, assim, umas 3 semanas, eu voltei lá. O cara me atendeu super mal. Disse que era um absurdo, que deu gente demais, que eles não queriam aquilo. Eu digo, olha, mas eu falei pro senhor que ia dar matéria e vocês concordaram. Mas deu gente a dimensão, né? Eu acho que Resultado, ele tinha ficado, acho que inclusive em primeiro lugar de acesso. Eu sempre dou os 3 primeiros acessos, repito, no mês seguinte. Eu não repeti, porque ele podia me matar. Aí depois de muito tempo, eu encontrei a esposa dele. Eu disse, rapaz, naquele dia seu marido só faltou me matar. Ela fez, relaxa, meu ex-marido. Eu digo, separou? Eu separei.
Mas ela disse, não, eu terminei desfazendo o negócio, porque era com ele e tal. Mas foi muito boa a sua matéria, realmente deu muita gente. Ela estava feliz e ele ficou, acho que ele não queria trabalhar. De fato, era isso. Ó, aqui a Angélica está dizendo, nós temos o restaurante Angico, Sergipe, e Nide fez a primeira foto dos nossos pratos, nos dando um grande apoio. Menina, é muito interessante isso. Gastronomia, esse setor, esse segmento do jornalismo, existe premiação ou não tem premiação aqui em Alagoas? Não, o único jornalista que eu tenho conhecimento que ganhou prêmio é o Bruno Albertini, que é de Recife, inclusive é meu amigo, eu gosto muito dele, ele acabou até de lançar estou até esperando um guia de gastronomia do Nordeste, que ele fez. Ele, na época, acho que era Jornal do Comércio, que ele trabalhava, então ele fez exatamente, e ele veio aqui a Maceió, pediu meu apoio, eu indiquei vários locais para ele conhecer a gastronomia tradicional. E aí ele ganhou um prêmio Écio, mas um prêmio Écio de reportagem, não foi um prêmio para gastronomia. Ele escreveu, porque era uma matéria muito interessante, e realmente ele foi, acho que, o primeiro jornalista a ganhar um prêmio de gastronomia. Eu ganhei na época como um turismo, né? Não sei se está lembrado, pela época que eu trabalhava na Gazeta. Uhum, me lembro. Eu ganhei um prêmio de turismo e uma vez ganhei um prêmio também de diagramação. Nide, jornalismo para muita gente é um glamour maravilhoso, é isso e aquilo. A gente que foi do Batende, eu que fui, você que ainda é, mas não, numa outra modalidade, a gente sabe que está muito longe de ser realidade isso, né? O que é que você define jornalismo como paixão? Porque é uma paixão tão mal remunerada, né, amiga? É uma paixão. Meu pai, agora eu vou contar uma história. Meu pai queria que eu fosse médica. A diferença. Médica. Ainda pensei em ser médica, enfermeira, veterinária, depois eu vi que não era nada disso, porque eu não posso ver um sangue, uma agulha, que eu caio, eu acho, assim. E aí eu escondi do meu pai que ia fazer jornalismo. Ele só soube que eu fui fazer jornalismo depois que eu me inscrevi. O meu pai me xingou, assim. Passou uma semana sem falar comigo, ou duas, eu não me lembro. Quando meu pai brigava comigo, ele passava um tempo sem falar. Como é que a gente fazia as pazes? Meu pai fazia as pazes. Ele trazia carapeba, porque ele sabia que era o peixe que eu amava. Então, quando fazia as pazes, porque quando tinha carapeba em casa, porque já estava tudo bem. Então, meu pai, a primeira coisa que me disse era profissão para mulher. Era prova, meu pai na época era bravo, meu pai, isso é profissão de rapariga. Meu pai disse, entendeu? E você imagina, na época, 18 anos, o pai era bravo, as lágrimas corriam. Aí a minha mãe era que fazia o meio de campo, calma, vai dar tudo certo. E realmente deu. Então, jornalismo é uma profissão que você se apaixona. É uma profissão que, infelizmente, eu acho que hoje a gente vê o nosso presidente da República esculhambando com jornalistas, né, destratando jornalistas, e aqui o meu repúdio. Eu acho que jornalista merece respeito, porque é uma profissão que você escrever, que você passar uma mensagem, um texto, você cria ele, você se base. Então, o jornalista tem que perguntar. Se o jornalista não pergunta, porra, é jornalista sem perguntar, entendeu? E quando pergunta disso, vai levar porrada. Então, infelizmente, a nossa profissão, ela, como pode dizer, ela está em crise. Hoje está difícil de viver jornalismo, a gente sabe disso, né? São vários colegas desempregados, vários colegas tendo que se adaptar, né? A gente teve um mercado que surgiu muito, tem essa coisa, hoje todo mundo filma, hoje todo mundo fotografa, hoje todo mundo escreve, hoje a gente tem vários segmentos nessa área, mas sem conteúdo. Essa pessoa aqui do espaço terapêutico não entendeu, eu acho que direito. Os jornalistas que não respeitam o presidente, como assim? Não, é justamente ao contrário. O contrário, o presidente que não respeita os jornalistas. Recentemente ele disse que ia dar uma porrada numa jornalista, encher de soco, né, a boca de uma jornalista, né? Isso não é fala de um presidente. Acho que jornalista está para perguntar mesmo, entendeu? E os presidentes, qualquer pessoa tem que responder.
É. Você não quer bem Ou você serviço, não né? quer, não tem o direito também de ficar lá e não conceder, Calado, não né? Calado. insultar, né? E não Não. agredir. Sim, mas a gente estava falando dessa peleja que Então, é a nossa profissão. exatamente. Hoje o mercado está muito fechado para os jornalistas, né? A gente sabe disso. Tem uma crise no jornalismo impresso. Então, acho que eu consegui sair a tempo, porque quando eu comecei, já tem 8 anos, eu comecei com um blog, praticamente fui uma das primeiras na área de gastronomia e turismo. Não é fácil. Não. Realmente, cada dia é um dia. A gente não sabe o dia da manhã, mas a gente hoje está lutando e vamos à luta, né? Nide, Quem você... sabe? Eu não sei se eu vou virar cozinheira não, tá? Mas quem sabe? Eu racho aqui, sim. Cozinho razoavelmente bem. Não de comida de chefe, mas comida caseira. Foram 8 anos para você chegar a 18 mil, mais de 18 mil seguidores. Isso aí foi nos últimos anos agora, ou desde o começo sempre tinha seguidores. Como é que foi esse boom todo? Não, quando a gente tem blog, que a gente tem acesso online, a gente muda da realidade. Porque assim, como a gente tem um jornal impresso, a gente não sabe quem lê e quem segue a gente. Quando a minha primeira matéria foi do Roberto Ladrão, o Bali, que é um boteco Eu sei, no lá Poço. na 13 de maio. Que a peculiaridade dele é que ele rouba. Então, na época, eu me lembro que eu fiz reportagem com ele, minha filha, nesse país, quem é que não rouba? Só que eu assumo. Inclusive, o nome da empresa dele era Roberto o Ladrão. Quando eu paguei com conta de débito, que veio a notinha e veio o nome da empresa. Eu achei aquilo super interessante. Então, e era o ladrão porque ele roubava. era o ladrão, né? Então, a minha primeira matéria foi sobre o Roberto Ladrão, a história do nome dele e as comidinhas dele, que é o carneiro, que é o caldinho, que é uma carne com quiabo, e ele tá ali, acho que há mais de 40 anos. E aí eu me espantei porque foram 100 comentários. Eu saía do impresso, não tinha ideia quem tinha lido minha matéria. Já no online eu tenho ideia quem lê, quem dá depoimento, então eu vejo quantas pessoas viram a matéria, o resultado que ela dá, o retorno que ela dá. Então ela realmente dá muito retorno. Como eu tenho uma credibilidade, as pessoas, quando eu indico um lugar, elas vão conferir se é bom ou não, né? Mas quando eu não gosto, eu não indico. Sim, isso você deixou bem claro. Mas quando você indica, você acha que as pessoas leem? Alguém disse que ele roubava mesmo. Certo? Ele roubava mesmo. Foi. Comida com saber, feita com amor. A professora Silvana está dizendo. Você... Agora eu me perdi no raciocínio. O que é que você... Você estava falando do Roberto Ladrão e que, assim, as pessoas pelo blog, sim, no online, eu tenho acesso... a matéria, ou às vezes não lê quando chega lá. Não, por exemplo, um boteco tem... sim, já teve um caso. Eu até vou falar. Agora eu posso falar o nome da jornalista. Meu Deus. A Renata, que é da TV Pajuçara. A Renata é minha seguidora. E ela tinha meu livro. Ela fez... Nide, eu fui num bar, mas o camarão não era bom. Eu disse... Que bar foi esse que o camarão não era bom? Aí ela disse o bar. Eu disse, mulher, você não leu a matéria. Não, eu vi que tava lá, o seu bar... O nome era esse, né? Tinha um nome envolvido camarão. Eu disse, se você ler, você vai ver do começo ao fim que eu não falei um camarão. Eu não sei explicar porque o nome era bar do camarão. Mas lá não era o camarão, lá não é legal. O que era legal lá é o bacalhau, é os caldinhos, é o peixe frito. E aí ela fez, realmente, Nide, eu não li. E aí, às vezes acontece, às vezes, até mesmo no Instagram, eu coloco, e sempre agora eu coloco o endereço, o telefone e a média do preço. Eu sempre coloco a partir de... Porque o preço é muito dinâmico, né? Você coloca hoje que é 10, mas amanhã é 15. Então, eu sempre coloco o preço, se aceita cartão, não dou todas essas informações, porque é muito importante isso também. Às vezes as pessoas querem ir num bar, querem ir num restaurante, e não sabem se está de acordo com o seu poder aquisitivo. Ele nem sabe onde é que ele fica, né, com isso, né? Será que dá para eu ir naquele restaurante e pagar? Então, eu deixo todas as informações, porque às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas tem um cartãozinho de crédito para fazer esse abuso. E também, às vezes, não sabe o endereço. E aí, às vezes, eu vejo a pessoa assim, ei, cadê o telefone?
Agora, eu sempre peço que as pessoas entrem para ler, porque aí tem toda uma história, né? Você conta a história da pessoa, você conta como é feita a comida. Muitas vezes, como era um boteco, e eu dizia como era o boteco, o lugar é quente, o lugar não tem ar-condicionado, é só ventilador, o lugar é cheio, não vá final de semana, porque é uma loucura. Eu sempre colocava essas dicas, mas tinha gente que ou não lia ou não entendia. Quando chegava lá, eu fui, lugar cheio, não tinha nem lugar. Que bom que estava cheio, né? Estava cheio porque a comida é boa e porque tinha gente. Então você tem que ir outro dia com paciência. Eu me lembro que eu fui conhecer, eu não conhecia um pastel que eu não sei se existe mais, na Gaça Torta. Que mas que pastel delicioso. Você falou que o pastel era bem recheado. Pastel da Quinta. Menina, Pastel da delicioso. Quinta, Não é um preço assim tão acessível. Não, aliás, mas não é tão. Ele é um pouquinho mais caro, mas mas é aquilo que a gente tem que entender. O que é mais caro, o que é mais barato? Aí você leva vários fatores, né? Uma vez uma pessoa falou assim, depois que saiu no seu blog a coisa aumentou. O Boteco do Tom aumentou. Eu disse, mas na época o Boteco do Tom era R$10 a costela. Aí eu disse, olha, gastronomia você não pode ir pelo valor. Claro que você vai pelo valor, mas você não pode ir por analisar. Um é 10, o outro é 50. Um é 10, o outro é 50. A Alice está perguntando assim, Mônica, ainda tem esse pastel? Da Maitê. Não, tem? Ela fechou. Ela fechou. A Maitê é uma pessoa que cozinha divinamente. Tudo que essa moça faz, ela é mineira, inclusive, né? A Maitê, que é do esse pastel de quinta. Ela fazia comida árabe, ela fazia churrasquinho, ela fazia esse pastel tudo muito bom. Mas ela tem problema de gestão, né? Ela sabe disso. Também de conseguir ter funcionário, ela sempre quer ter o funcionário da região, ela sempre foi ali na Gaça Torta, né? O investimento dela sempre foi naquela região do litoral norte. Infelizmente, ela fechou. Ela sempre ameaça voltar. Ela passa, vem 2 meses, aí, por exemplo, a última vez ela teve problema com o lugar onde ela estava. Não conseguiu renovação, ou o cara ia vender a casa, alguma coisa assim. Ela teve que sair e não conseguiu outro lugar. Mas é maravilhoso. Então, essa questão do preço, quando a gente fala, olha, se você vai para um restaurante que tem ar-condicionado, você já sabe que o preço do alimento vai estar envolvido o ar-condicionado que você tem, os garçons, os ingredientes que são usados, o que está na mesa. É diferente que você vai comer num boteco de rua, você vai comer sem talher, sem garfo, vai comer com as mãos, não vai ter ar-condicionado, vai ter tudo na rua. Isso é ruim? Não. É bom, é o estilo de comida, é o comida de rua. Você come se você gosta, se você não gosta, passa à frente. É a mesma coisa. Se você gosta de um lugar mais romântico, um lugar para 2, um lugar que você possa levar a família, num ar-condicionado, com peça de arte, com uma melhor música, então, claro que você vai pagar mais por esse serviço. Então, toda comida tem uns valores agregados, né? Aí tem o imposto, tem tudo isso, gente, que aí a gente tem que pensar. É verdade. Você já tem um livro sobre gastronomia, não é? Mas pensa em fazer outro? Tem, mulher, tem vários. Eu estou devendo um do Divina Gula, que é a história do Divina Gula. Simplesmente eu me travei, né, na história. Divina Gula já passou dos 30 anos. E tem uma bela história, porque o Divina Gula, fazer aqui em parênteses, sei que a gente não pode fazer comercial, mas ele revolucionou quando ele chegou aqui há 30 anos atrás. Ninguém conhecia uma comida de boteco como o do Divina era. Porque ele passou a ser um bar alternativo, na época era um bar alternativo, né? Que tinha uma cachaça com mel, até então todo mundo só tomava cachaçinha pura, aí veio o mel, aí veio o churrasquinho, aí veio os grelhados e uma boa música. Então ele revolucionou, né? Ele revolucionou o mercado e ele é um exemplo de empreendedorismo muito interessante. Na época, Nive, eu trabalhava no Banco Nacional. E a Cláudia, que era dona, né, que ela faleceu, ela foi lá e ninguém queria abrir uma conta para a moça. Ela veio de Divinópolis e ninguém sabia. E ele tem histórias engraçadas, Que quando o André veio para cá, ele veio com o Desmaleco, veio no Fusquinha.
E eles compraram um ventilador lá em Belo Horizonte que estava em promoção. E vieram com o ventilador, porque sabia que aqui era quente. Quando chegaram aqui, esqueceram que a voltagem era diferente, então não se viu. E aí, na mesma loja onde eles compraram em Minas Gerais, aqui também tinha os ventilador pelo mesmo preço na voltagem correta. Então são histórias engraçadas que eu comecei a entrevistar mais carentes. Então o Divina Gula é um. Certo? Os torresmos do Divina. O são maravilhosos. Existe algum diferencial naquilo ali? Para que aquele torresmo não tem óleo, não tem. Você come assim, é maravilhoso, realmente. É um modo de fazer o tempero mineiro, né? Que é diferente do nosso. O tempero mineiro eles não usam cominho, não usam coentro, né? Que é bom. Agora ele tem torresminho que a gordura tá ali, né? Quando eles fazem o feijão, eu acho que eles usam sim a gordura de porco. Só que ela ali, o feijão é triturado e tal. Durante muitos anos e ainda hoje na ciência se discute o uso da gordura de porco na alimentação. Na alimentação. Dizem que é mais saudável. Eu não vou entrar nessa história porque eu não sou nutricionista nem médica, tá? Mas durante muitos anos minha família usava banha de porco mesmo. Minha avó, que era da Mitigla, que era mais naturista, natureba, ela só comia o peixe carapeba, ela não usava banha de porco. Ela fazia o leite de coco em casa, para usar na fritura dela. Essa coisa, o gosto pela culinária, foi algo que você já trouxe lá da sua infância, da adolescência? Já trouxe da minha infância, porque eu tive o privilégio de morar num sítio, então tinha tudo que era fruta. Então, então era picolé de fruta que sobrava do suco. A gente comia muita caju, manga, saputi, coco, água de coco. E aí meu pai criava galinha, criava porco. Então, era aquelas comidas muito caseiras, era comida de mãe e de vó, né? Elas duas sabiam cozinhar bem? A minha avó, sim. E minha mãe, sim, também. Minha mãe achava que não, mas minha mãe cozinhava muito bem. Mas aquela comida caseira. Uma boa galinha, um bom arroz, uma boa peixada. Então, muita coisa da cozinha eu aprendi com a minha mãe. Eu só não aprendi a fazer, eu acho que eu tenho sorte e ao mesmo tempo azar. Eram os doces que a minha mãe fazia. Minha mãe sabia fazer o doce de caju impecável. Porque a minha mãe tirava a pele do caju, furava o caju e dava o ponto certo do açúcar, que, infelizmente, eu não aprendi a fazer. Porque você gosta de cozinhar? Eu gosto, mas cozinhar para bons e poucos. Assim, aqui em casa, se for muito, eu me atrapalho. Eu sou muito desorganizada. Se eu for fazer um bolo, pode ter certeza que metade da farinha fica em mim. Uma boa parte da farinha, a farinha vai pro chão. Uma vez eu fui virar um negócio, foi pro chão. Então, eu sou uma desgraça. Assim, claro, eu sobrevivo na cozinha, certo? Certo. Mas não sou uma pessoa... quando eu vejo aquele povo na cozinha, tudo organizado... Nid, e a história de piranhas que você disse que ficava era bem interessante contar. A piranha foi... eu tenho episódios engraçados no jornalismo. Uma vez, como aquela história, como eu escrevia turismo, né? Durante todo o tempo que eu escrevi turismo, sempre as matérias principais eram os destinos de Alagoas. E Piranhas eu conheci desde a minha época que ainda trabalhava na Gazeta. E assim, quando eu vi Piranhas, me apaixonei. Minha gente, que cidade linda, ainda é cada vez uma cidade maravilhosa. Quem não conhece tem que conhecer Piranhas. Muito bonita. Piranhas, para mim, assim, como diz aquela princesinha, não sei, eu sei que ela é linda. Piranhas é maravilhosa. Você chega assim, você olha aquele rio descendo entre os morros, né? Parece que vai bordando ali, é muito bonito. E aí eu fiz uma matéria que era, na época, no jornal, quem tinha coluna, a minha turismo era dia de quinta. Então, a gente tinha uma chamadinha na página, na capa. Aí, nesse dia, eu acordo de manhã, Ricardo Mota me liga. Nid, que absurdo que o jornal fez com você. Eu vou protestar, eu vou procurar um advogado. E eu sem entender. Ricardo, eu acabei de acordar, não estou entendendo nada. Você não leu o jornal ainda? Não, isso que foi que houve, o jornal... falando de mim, o que? Veja o que tem no jornal, é um absurdo, eu vou processar o jornal. Aí eu fui lá, aí quando eu vi, tinha minha foto, eu, Nid Lins, bonitinha assim, aí embaixo aqui,
Piranhas na mídia. Piranhas na mídia. Foi um erro. O editor viu, mas achou interessante e manteve. Ele percebeu que ia ligar piranhas à minha pessoa. E não era piranha cidade. Então, a piranhas na mídia era eu. A piranha. Entendeu? E aí foi maldade, vou dizer, maldade engraçada do editor, que ele achou interessante e manteve. Então, na época, eu tinha até tinha um site, não era site, na época eu não me lembro que era, tipo um blog, que pegava tudo que vinha na mídia de bagaceira. E eu fui um destaque nesse momento. Minha gente, a gente tá solidária, a Nidy foi chamada de piranhas, ela não merece, a bichinha, pessoa boa, do bem, não sei o quê. E na época foi muito engraçado. Eu acordei com o Ricardo protestando sem saber o que era. Nidy, e os outros livros? Você falou de um que não conferiu? Sim. Então, tem um livro de receita, o primeiro, né, que foi esse livro, que o que eu sentia falta. É de receita com os ingredientes alagoanos. O livro das Irmãs Rochas é maravilhoso. A história delas é um livro de receitas de engenho. E aí eu pensei no livro de receita e ele foi sendo amadurecido. Então, o livro de receita, o princípio é que tem que ter ingredientes alagoanos para poder entrar no livro. Então, eu escolhi chefe, escolhi comida de rua, comida tradicional e comida de boteco. E fui a cada uma dessas, escolhi as pessoas e perguntei se elas topavam. Então, por exemplo, seu Moacir, do cachorro-quente, ele me deu a receita do cachorro-quente dele. Como é que mais de 50 anos ele faz aquela carne. Então, ele diz quais os temperos que coloca. Aí entra cominho, entra tomate, cebola, não é? Aí não entra o extrato de tomate, entendeu? Não, entra tudo natural, não entra nada químico. Entra o vinagre, as coisas que são do dia a dia comum. Aí tem outras receitas que a gente sabe que a gente não vai fazer. Mas ela tá lá um resgate histórico, que é da tanajura frita, que é uma tradição do interior, que inclusive é uma comida indígena, e que é muito comum no interior. E em Portugal tem um bar que faz e serve. Então ele me explicou como é que faz uma tanajura. Agora quem vai pegar, né? Tem gente que pega hoje em dia a tanajura, eu acho que 10 quilos, eu não sei se é 100 reais, tem lá o preço já de mercado, eu não me lembro, mas assim... As pessoas têm receio em lhe dar receita, assim, em divulgar receita, não, o segredo é o segredo, não? Não, tem receita que eu acho que é assim, as pessoas têm que entender. Se eu faço uma receita e eu vivo daquela receita, fica realmente complicado eu compartilhar, porque eu sustento. Então, eu não vou pedir. Por exemplo, o Boteco do Tom, a costelinha dele é maravilhosa. Eu não quis nem saber como é que ele faz, porque aí é só no sal que ele faz, mas é o modo dele fazer. É o segredinho dele. Eu não vou contar, porque eu acho que é uma história dele, né? E é uma receita que está dando sucesso. Então, acho que a gente tem que respeitar esse limite. Por exemplo esse passaporte, ele sobrevive disso. E ele passando a receita, perde o assim? Passaporte? Não, eu acho que no caso dele não. Porque hoje tem muitos passaportes, né? Ele não é o único. Ele tem um estilo dele de fazer, mas as pessoas, assim, eu gosto de ir lá. Eu posso até tentar fazer, mas eu gosto de ir lá e comer, porque é o lugar, é a figura, é a história, né? Nele não tem nada organizado, né? E aquela história, os botecos, a comida de rua é muito assim, né? Não tem, é tudo, se você vê lá, tudo misturado. Nada é com nada. E você tem outros livros? Pronto, um segundo? Pronto. Então, agora, o que eu estou devendo e que eu tenho que começar este ano é o Guia de Gastronomia Popular Alagoana. Estou com vários projetos para começar ele, que teve a primeira e a segunda edição. Vai ter uma terceira, mas com um estilo mais diferente. Porque na primeira e segunda edição, eu dava 3, 4 dicas de boteco, de cada boteco. Agora não vai ser. Agora vai ser... Vou escolher uma comida boa de cada boteco. Contar a história da pessoa. Por exemplo, o Boteco do Tonho vai ser a costela. Quem for lá, eu digo, a costela top. Então, cada um vai ser do seu top. E também eu pretendo contar um pouco da história daqueles bares que durante muito tempo, alguns já fecharam, que
fizeram a cabeça da gente, né? Que foi, por exemplo, o Bar do Paulo em Arapiraca. Não sei se você chegou a conhecer, mas foi da minha geração. Era da época do movimento estudantil, quando a gente ia para organizar lá em Arapiraca, todo mundo parava no Bar do Paulo. Então, o Bar do Paulo, ele formou uma geração. E era um ex-garçom que tinha um baile, tinha uma sensibilidade musical muito grande. E hoje ele acho que é o cara que tem maior coleção de LPs. E vai de MPB, jazz, blues. Então, ele conhecia tudo de música. Então, era um bar cultural em Arapiraca. Isso na época da ditadura. Então, você imagina o que é isso. Então, ele fez uma história. E resgatar um pouco dessa história. Aí vem o Bar da Pata. Aí vem o da Pata.